Fala, pessoal, bem-vindo a bordo a mais uma live aqui na Velejar Brasil. Hoje a gente vai conversar com o Beto Pandiani, aquela participação especial do meu parceiro Murilo Novaes, que sempre acrescenta pra caramba. Bem-vindo, Murilo, meu camarada. Mais uma vez, obrigado. Salve, salve. Boa noite, galera. Tamo aí, Felipe. Obrigado por me convidar de novo. Vamos aqui, né, bater um papo. Com o Beto é fácil. O Beto é amigo, é meu guru, pô. Lencaria, a gente tem uma sorte, meu né, líder Murilo? espiritual. Conversar com o nosso ídolo é uma oportunidade única, né? Verdade. Tem história boa, hein? Esse daí a gente não precisa nem falar. Deixa ele contar as histórias que já tá valendo. Bom, pessoal, para quem não sabe, o Beto acabou de completar mais uma expedição. Ele deu um rolê agora na passagem do Noroeste, que é super difícil, né, Murilo? É um lugar, assim, poucas pessoas aí que a gente conhece fez esse rolê, legendária, né? Vou deixar para o Beto contar isso, porque ele, né, acabou de fazer e pesquisou muito sobre isso, mas a legendária Passagem Noroeste, né? Foi um dos últimos marcos assim a serem vencidos na navegação mundial, né? Muitos barcos foram clamados pela Passagem Noroeste, assim como algumas vidas. Então, é um feito. Para alguém que chegou de catamarã sem cabine na Antártica, né? Aí a gente não sabe se diz se é o maior feito ou não, né? Porque realmente é demais, né? É verdade, cara. Antes da gente começar, Murilo, eu vou dar um recadinho aqui para a galera. Tá chegando aí, a gente falou na outra live sobre a regata do Bracuí. É melhor a galera que tiver afim correr atrás logo das inscrições, porque todo ano acabam as vagas, está entre uma das maiores regatas aí no Brasil hoje em dia, a nível de inscrições. O Vela Show também está chegando aí, a galera se organizar. É um evento que acontece itinerante, esse ano vai estar lá na Ilhabela. Então é importante a galera desde já, né, Murilo, começar a se organizar, porque não é fácil, tem que ver estadia, tem que ver como vai ficar. E vai ter uma regata também de Ubatuba para Ilhabela também, para o pessoal que quiser participar. No Vela Show. No Vela Show. E vou estar lá nos dois. Vou estar na regata Bracuí e vou estar apresentando o Vela Show. E talvez a premiação também fiz algumas vezes lá, né? Ou seja, a galera vai cansar de ouvir minha voz. Nem eu aguento mais ouvir minha voz. Que nada, Murilão. Você sempre acrescenta muito aí nos eventos, cara. E lembrando também, antes da gente começar, se você gostar desse conteúdo, que é inteiramente gratuito, né, Murilo? A gente não cobra nada, a gente vem aqui bater um papo. Não cobra nada, não ganha nada também, o que é importante. Né? A gente está aqui só para bater esse papo, que é uma honra também, né? Então, pessoal, se gostar do nosso conteúdo aí, considera se inscrever aí no nosso canal, aí na Velejar Brasil, que é importante aí para disseminar mais ainda esse conteúdo, né? Eu recebi uma mensagem hoje, o cara falando, pô, conteúdo tão legal e abrangindo pouca gente e tal. Então, para poder alcançar mais gente, é interessante que a galera dê o like, comente aí, faça pergunta. Murilo, se puder, tu dá uma interagida aí com a galera também e vai lendo as perguntas. Já começo falando que Regiane Vidal está falando que o microfone está bom, o outro muito baixo. Qual que está baixo? É o meu? Não sei. Eu estou te ouvindo bem. Você está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, estou ouvindo legal. Tá bom. Então, vamos chamar aqui, né? Sem mais delongas, né, Murilo? Vamos acrescentar aqui. A nossa estrela, né? Nossa estrela, Betão, Beto Pandiani. Boa noite. Fala, meus amigos queridos. Fala, Betíssimo. Betíssimo Pandianérrimo. Esse Murilo, vou te dizer, cara, a vela não seria nada sem o Murilo, cara. Porque o Murilo, o cara atua nas duas frentes, né? Ele veleja e ele conta as histórias, né? Porque, para mim, é o maior e o melhor e único jornalista de vela, né, que o Brasil tem, assim, de fato especializado, né? Se a gente for pensar num país tão grande, né, com tantos medalhistas, com tanta tradição, o Murilo, cara, é o único cara que realmente representa o nosso esporte na mídia com louvor, porque ele sabe de tudo. Impressionante. Imagina, te agradeço. Betão sabe que agora eu estou mais velejador, que tem uns boletos para pagar, né? Então eu saio de um barco, entro no outro, aí fico levando o barco para cima e para baixo. E quem está tomando meu lugar agora, que não é nem jornalista, é o Ricardo Lobato Blue, né? Que está dando as notícias todas.
A gente tem o Ale Haddad também, né? Eu corri até a regatinha com ele sábado, aqui no Rio. Imagina, mansa e conversinha no mesmo barco. Pô, e a sorte que eu tenho de estar hoje aqui com 2 escritores, né, cara? Tanto o Murilo quanto o Betão aí. Tem aí diversos livros aí muito importantes para a vela, para a galera que não sabe, né? Que eu acho difícil. O Murilo também, o livro não reeditou ainda, né? Precisa reeditar, O Lobo do Mar. E o Betão, centenas de livros aí, né? Não, só 7. Eu tenho todos. Tem um com a dedicatória que, quando eu estou deprimido, eu até leio a dedicatória que me dá um up. Esse ano, se tudo correr bem, a gente lança o Rota Polar, né, que é o livro da viagem do ano passado, Passagem Noroeste, e o livro do Espaguete do Picolé, que é um livro juvenil que eu já escrevi faz 3 anos. É um projeto de educação ambiental, então agora tem tudo para esse ano ser viabilizado. Maravilha. Betão, eu ali na introdução estava falando da Passagem Noroeste. E conta para gente aí, né? Você que acabou de fazer a Passagem Noroeste, mas dá um plá para a galera sobre o que é a Passagem Noroeste e os grandes desafios, né, que essa navegação nessa região específica do globo, né, propõe para os aventureiros que lá resolvem singrar as águas. Eu acho que os aventureiros ficam por lá, os velejadores voltam, né? Muito bem. Lembrando que a viagem foi feita por mim e por o grande Igor Belli, né, que está agora, nesse minuto, cruzando o Drake para a Antártica pela 82ª vez. Né? Então, 83ª vez, desculpe. É impressionante o currículo do meu colega. Né? E a Passagem Noroeste, né, ela é uma passagem que fica no norte do Canadá, né, um conjunto de ilhas, entre o Atlântico Norte e o Pacífico Norte, mais especificamente o Alasca e a Ilha de Baffin. E ela é uma passagem que foi tentada no século retrasado pelos ingleses, porque eles buscavam uma rota comercial que ligasse a Europa para a Ásia por cima das Américas, né? Passando pelo Estreito de Bering. E eles foram muito infelizes, né, nas expedições que eles organizaram e tentaram a passagem. Foram expedições que terminaram de maneira trágica, né? Inclusive as expedições que foram organizadas para procurá-los, né? E só em 1904, 5, 6 que o Amundsen, que por acaso foi o primeiro ser humano a chegar no Polo Sul geográfico, né, o centro da Antártica, a pé, ele conseguiu passar. Mas ele conseguiu passar em 3 verões, né? Ele invernou 2 vezes num porto inuit, né, numa comunidade inuit, que hoje é Joe Haven, em homenagem a ele, o nome desse porto. Né? Nós passamos por lá. E essa passagem ficou fechada durante séculos e séculos por causa do gelo, né? A calota polar. Lembrando, né, que o Oceano Ártico é gelo sobre água cercado por terra, e a Antártica é gelo sobre terra cercado por água, né? É exatamente o oposto. E no caso do Ártico, o verão boreal, né, no norte, ele derrete um pouco a calota, e no inverno ela expande, né? Transformando todo o Ártico num único território, né? Então, você, teoricamente, poderia sair caminhando do Canadá e para a Groenlândia e até a Rússia, mas, ultimamente, nos últimos 25 anos, a calota polar vem diminuindo a massa e a área dela, né? As teorias ou os estudos são bastante diversos, tem muita polêmica em torno disso, mas em 2005 o Felipe Whittaker e eu fomos para a Groenlândia, né, na Rota Boreal de Nova Groenlândia. Conversando com os inuits na época, eles nos disseram que nas gerações anteriores havia muito mais gelo, né, nos glaciares, e agora o Igor e eu fizemos a passagem e passamos lá 70 dias no Ártico, conversamos com muitos inuits, caçadores, pesquisadores, pessoas que moram na região, e não existe nenhuma dúvida de que a cada ano
diminui um pouco o gelo, mas o que a gente mais ouviu das pessoas que vivem lá é que o que está mudando rapidamente é o padrão. Então, os padrões meteorológicos, por exemplo, nós sofremos muito, né, com as previsões do tempo que não eram muito precisas, né? No caso dos dias de mau tempo, não, mas os dias de vento médio fraco, a gente não conseguia ter uma previsão muito acertada. E isso eu tenho ouvido de vários navegadores que estão fazendo velejadas, expedições nas regiões mais polares, mais frias, né? Onde a natureza tem uma meteorologia bastante instável, né? E todo mundo se queixa que os modelos meteorológicos já não estão funcionando mais. Então, lembrando que em 2003 o Duncan Ross e eu cruzamos o Drake para a Antártica, e o grande acerto dessa expedição, né, que foi uma travessia de 500 milhas, né, do Cabo Horn até o comecinho da Península Antártica, é que nós tínhamos 2 centros meteorológicos, né, um na França e um nos Estados Unidos, que nos ajudaram muito, e eles acertaram, né, pelo menos as 85 horas que a gente velejou, eles acertaram, e isso é muito difícil de conseguir hoje em dia, não porque os centros meteorológicos não se atualizaram, mas é que lembrando que a meteorologia ela é estabelecida em cima de padrões e estatísticas dos últimos 200 anos. Então, esses modelos matemáticos, eles não têm como entender a mudança climática, né? Porque ela é muito nova. Então, a gente vê, né, como a Terra está com uma meteorologia mais agressiva, né? Muita chuva, muita água. Agora, esse ano no Brasil, foi na América do Sul, né, a Laninha. O ano que vem, possivelmente, né, esse próximo verão, já em dezembro, vai ser El Niño, pelo que eu tenho lido. E isso implica em chuva num lugar, seca no outro, lugares muito quentes, lugares muito frios, né, as ondas de frio que nós vimos agora no hemisfério norte. Então, possivelmente, esse ano, a passagem noroeste vai estar mais difícil do que no ano passado. Então, a gente não pode fazer uma leitura linear, assim, dizendo assim, a cada ano a passagem noroeste vai derretendo mais. É muito complexo, né? É um tema... Num certo sentido, né, Beto, do ponto de vista da navegação pura, né, quando derrete mais, entre aspas, facilita, né? Porque as grandes tragédias, né, aconteceram com barcos, né, presos no gelo, né, que justamente não abria a passagem, né? O próprio Amundsen lá, né, como você citou, teve que ficar, né, 3 verões e tal. Eu hoje tenho até a metplan.org, junto com também meu guru, mas meu guru meteorológico, tá? Meu guru espiritual é você. Um abraço, né? Meu guru meteorológico, Giovanni Dolif, né? Que é cientista, doutor em atmosfera, né? E Juan Queirel, que fica lá, é um argentino, mas mora em Barcelona e tal. E a gente discute muito isso, sabe, Beto, que você colocou aí, né? Das mudanças climáticas e do quanto os modelos, né? Tem. Por um lado, a tecnologia hoje ela é incrível, né? A gente consegue um índice de acerto, vamos dizer assim, nos lugares normais, né? Sim. Oceanos e tal, incríveis, mas tem uma dificuldade mesmo nas regiões mais setentrionais, né? E eu soube que vocês, né? Acompanhei a viagem, né? Que vocês sofreram. Antes, só dar uma repassada aqui, alguém perguntou, Beto, qual que é a sua profissão, dizendo que você tem um traquejo ótimo. Profissão é palestrante hoje em dia? O que você escreve na ficha do hotel quando você se registra? Quando eu vou preencher aquela ficha, eu fico confuso. Barman, empresário da noite, palestrante, escritor, velejador... Motociclista. Motociclista não é bem uma profissão, né? É um hobby, mas eu me questiono muito sobre isso, né? Porque, na verdade, a gente não é nada, a gente está numa condição, né? E quando a gente conversa com alguém, conhece alguém, você fala assim, né? O que você faz, né? Você não fala quem é você, né? Sim. É muito difícil de responder quem é você, mas o que eu faço é velejar, fazer palestra, escrever, dar aula de vela
E eu estou construindo um caminho novo na minha vida, né, a partir do livro educativo que vai sair esse ano, né, o Espaguete Picolé, Na Terra do Vento, que é um livro para jovens do ensino médio, 15, 16 anos, onde eu coloco dentro do ambiente de uma aventura, onde vai ter um jovem velejador, que é o Picolé, que é o Espaguete, com o cachorro dele, que é o Picolé, que por acaso é o meu cachorro. Isso quer dizer, tá aí do lado, Picolé tá aí do lado. Espaguete era meu apelido na escola, né? Por que será, hein? Por que será, né? E esse livro tem uma característica interessante, né? O jovem ele vai precisar, né, de um telefone para ler o livro, porque ele vai ter muitos QR codes que vão levando para diversos caminhos e diversos links, né? Webcam, som, tempestade, filmes. E o livro trata do plástico no oceano. Então, é um projeto a longo prazo, onde eu me enxergo falando nas escolas futuramente. Já faço isso de vez em quando, e a sensação é muito boa. A sensação que eu tenho, Murilo e Felipe, e eu tive um insight há uns 2 anos atrás, quando eu já havia terminado o livro, pensando o que eu ia fazer para tornar esse livro um livro com bastante penetração. E eu tive um insight de que as viagens aconteceram na minha vida apenas para eu poder desenvolver um projeto de educação ambiental ligado ao oceano, à vela, para poder devolver todo o aprendizado e o conhecimento que eu absorvi durante todos esses anos. Então, muitas vezes, eu desconfio que as viagens só deram certo para eu poder conseguir realizar esse projeto, e nem tanto porque nós somos os grandes planejadores ou grandes velejadores. Você é modesto, mas com certeza você sabe que eu acredito um pouco, assim como eu sei que você acredita, em energias boas, né? E você é um cara do bem. Eu acho que quando a gente, né, realmente, né, busca o bem, né, tá sempre sintonizado, né, não atrapalha a vida de ninguém, e não, Deixa eu complementar, não mal de ninguém, as coisas vão fluindo, né, não, Felipe? Eu queria rasgar essa cena também, que o Betão, né, cara, é um cara super generoso, né, Murilo? Tá sempre com a conversa boa, um cara agradável. A gente falou sobre isso, né, antes da gente fazer essa live hoje. E eu queria perguntar para o Betão, depois de tanto tempo, né, Betão, de várias experiências, várias expedições, eu acho que dessa vez você conseguiu fazer um barco mais adaptado para esse tipo de expedições, né? O barco foi muito bem projetado, inclusive a questão do pedalinho também, a questão de pouco vento que a gente tem lá. E dessa vez vocês tiveram um pequeno conforto, né? Vocês tinham uma pequena cabine, que parece que foi uma obrigação também da capitania local, das autoridades, eu não sei, né? Parece que há uma regulação para poder navegar naquela área, não é isso, Betão? Não, você sabe que não, Felipe. Eles não, para falar a verdade, eles não estavam nem aí com a gente, viu? Quando eu comecei a pesquisar a passagem, né, a preocupação, obviamente, sempre foi segurança, mas a questão do urso, né? O urso polar, né, até o grizzly em determinadas regiões. E para nós que somos, no caso o Igor e eu, a gente não vive numa região que tem urso, né? A gente não cresceu familiarizado. Diferente de uma pessoa que foi norueguês, um cara que é um dinamarquês que vai para a Groenlândia, que conhece o temperamento e como funciona se lidar com um animal como esse. A gente sabe que é o maior predador do planeta. Ele corre e nada bem. E no verão ele caça, né? E ele caça em cima do gelo, ele caça na praia, em tudo que é lugar. Tem um olfato extremamente apurado. Para vocês terem ideia, quando a gente estava lá em Tuktoyaktuk preparando a saída, né, no Oceano Ártico, no Canadá, os caçadores que a gente conheceu lá nos alertavam e falavam assim: olha, se vocês forem escovar o dente, escovem os dentes sem pasta, porque o urso sente o cheiro a 20 quilômetros, não me lembro, 20 milhas ou 20 quilômetros, enfim, era uma distância absurda, né? E quando a gente conversou sobre isso, sobre essa questão da segurança, o Igor e eu,
a gente pensava em adaptar, como a gente adaptou no Pacífico e no Atlântico, na asa, né? Aquele, a gente chama de, como chama? Aquele parece um sarcófago, né? Exatamente, parece um sarcófago. E a gente pensou uma coisa rígida, né? Para a gente poder dormir. Mas imagina ficar trancado num lugar daquele e o urso fora, né? Sem você, numa lata de sardinha, né? E eu pesquisei pelo menos uns 2 anos na internet e achei esse barco, esse projeto. Falei com o Brandon, que era o construtor, que mora próximo a Seattle, numa cidadezinha chamado muito em Port Townsend, muito bonito lugar, já com fronteira com o Canadá. E dali sai uma regata todos os anos, que chama Race to Alaska, são 800 milhas, e tem os barcos mais diferentes do mundo, porque todo mundo que veleja nessa regata passa por uma região da Colômbia Britânica que tem muito vento, pouco vento, canal, correnteza, que é uma situação semelhante à nossa no Ártico. E lá todo mundo tinha um sistema de ou remo ou pedal. E como no Ártico a gente já havia passado um aperto, né? O Filipe Whittaker e eu, em 2005, nós ficamos sem vento, né? A caminho da Groenlândia. A gente também, obviamente, sabia das expedições pela passagem noroeste, que elas enfrentam calmarias, só que os veleiros modernos, eles ligam o motor e pronto. Para ser sincero, pouquíssima gente veleja na passagem noroeste, né? Nesse ano, ninguém velejou, as pessoas motoram, né? Às vezes é muito estreito, muito raso, não tem vento. Imagina um barco de 50, 60 toneladas com 2, 3 nós de vento. Ele não anda. No nosso caso, a gente anda, né? Então, o pedal e aquela mini cabine, né? Aquela cabine não cabiam os dois, né? Obviamente, né? O Igor tem 1,70, eu tenho 2 metros, mas a cabine tem 2 por 1,20. Então, o que a gente solucionou era proteger o tronco, né? A gente ficava com as pernas para fora e quando a gente velejava, desculpe, a gente podia, pelo menos ficar dentro da caixinha ali, né? Protegido, e o outro velejando. Mas a maior parte do tempo nós passamos fora do barco. Foi uma viagem fria, eu tive muito problema com o pé. Mão sempre é difícil, porque não tem luva que resista, porque sempre molha, você tem que tirar e colocar a luva toda hora para mexer nas coisas, né? Mas o meu pé, eu sofri muito, eu errei na bota e passei pelo menos 50 dias com o pé congelado. Eu cheguei em São Paulo dia 12 de setembro, meu pé só foi parar de formigar final de outubro. Mas uma vez que a gente tinha que terminar a viagem, né? Veleja com dor, com cansaço, com frio, porque tem que chegar ali, não tem opção. O Betão, você falou da questão do urso polar e a gente não falou sobre a solução, né? Que vocês deram. Vocês colocaram até uma cerca elétrica em volta do barco, né? Tinha uma... Não teve no final, porque a gente conseguiu comprar uma arma. Mas a arma era obrigatória, né? Porque a arma tem que ter ali, né? Era obrigatória, mas como estrangeiros não podíamos comprar, né? O Canadá proibiu nós dois de comprarmos uma arma e no final a gente conseguiu um caçador que vendeu a arma para nós e depois nós doamos para um caçador também no final da viagem e ficou tudo certo, né? A questão é que eu não sei atirar, né? O Igor sabe. Então eu fiz algumas aulas de tiro ali no mar, né? Mas é uma 12, quer dizer, é um canhão aquele negócio, né? Você tem que pensar que você não atira num urso que está a 100 metros, nem 50 metros. Se acontecer o pior, o que a gente obviamente evitaria ao máximo, você tem que dar um tiro no urso a 10, 15 metros. Então, você imagina a frieza de esperar. Você vai primeiro fazer um sinal sonoro, vai soltar um rojão, vai soltar um gás de pimenta, que vai a 10 metros. E no último dos casos, ainda tem a frieza do urso chegando na tua cara, você dá um tiro. Quer dizer, a gente não dormia tranquilo, às vezes que a gente velejou no meio do gelo, na neblina, era tenso. Tinha uma expedição atrás de nós, um dia atrás de nós, que eles foram atacados numa praia por um urso, um casal. Quer dizer, não é um lugar simples, né? Não é a Patagônia, não é
a costa brasileira, não é o Atlântico, não é o Pacífico, é um lugar onde existe um predador e você faz parte do cardápio do predador, porque ele é o topo da cadeia e ele, se for um urso jovem, principalmente macho, ele não tem medo de nada, nem do aviso sonoro, nem do rojão, nada. Ele vem em cima. Ele é o topo da cadeia e ele sabe disso, né? Ele está ciente que ele é o topo da cadeia. Aproveitando o ensejo, Betão, temos aqui algumas perguntas. Meu querido Alex Dumont, representando a classe Star. Aliás, falamos do Vela Show, Andinho do Vela Show está aqui, Edil do Vela Show está aí. Para variar, né? Você é estrela, tá todo mundo assistindo. Mas você citou Costa Brasileira, você citou Patagônia, Antártica. Perguntaram qual a viagem que você mais gostou e por quê. E já na sequência, já faço outra pergunta que nossos ouvintes fizeram aqui. Qual a próxima aventura, se já tem próxima aventura planejada aí? A aventura é morar em São Paulo, né? Eu nunca me considerei aventureiro. Aventura velejo, né? Não vou ficar te chamando de aventureiro, porque eu sei que você não gosta, mas tem um sentido bom, tá? É no bom sentido. Nos lançarmos nessa aventura da vida, né? Isso, exato. Eu já cometi essa gafe. Bom, lembrando, né, antes de responder a tua pergunta, Murilo, lembrando que essa 8ª viagem, o que ela diferenciou das 7 anteriores é que essa viagem tem um propósito de fazer um filme, um documentário, né, que vai sair. Nós vamos lançar o documentário na Semana de Vela, em julho, em Ilhabela. Ele está sendo produzido pela Tocha Filmes, o Silvio Rocha, o Gui Stockler é o roteirista, o Beto e o Ale Sock, o Beto Andrit e o Ale Sock foram cinegrafistas. Eles viajaram para o Ártico e a logística, eles foram viajando de avião para os pontos que nós chegamos e um dos trechos o Ale fez com a gente. E fora isso, o Igor e eu, a gente se virava com a câmera e o drone, né? Foi uma viagem diferente nesse aspecto, porque a gente tinha a responsabilidade de voltar com material para o filme, né? E com histórias boas, né? Agora, essa pergunta de escolher a melhor viagem eu sempre ouço isso, é difícil, porque, sei lá, olha para um céu estrelado e tenta escolher a estrela que você mais gosta. É difícil, né? Porque se você tiver uma estrela solitária, né, ela não é tão linda quando você olha todas juntas, né? Então, hoje eu gosto de olhar para essa, não sei se eu posso dizer obra, ou para essa jornada, assim, com muita alegria, lembranças lindas de ter tido muitos companheiros diferentes, argentino, sul-africano, francês, brasileiro, porto-riquenho, alemão, muitas pessoas que velejaram conosco ao longo desses anos, e os encontros maravilhosos, né? Porque vocês sabem, vocês são 2 velejadores e vocês sabem que a comunidade do mar ela é muito receptiva, muito calorosa, tem uma irmandade no mar. E não só as pessoas que são navegadores, mas as pessoas que moram na beira do mar, né? Os pescadores, as pessoas que moram nas cidades litorâneas, até tribos indígenas, a gente teve essa oportunidade na primeira viagem, plataforma de petróleo, enfim. Dormi em tantos lugares, assim, de pessoas que eu jamais imaginei encontrar, e muitos desses encontros aconteceram por causa de quebras ou situações imponderáveis que estavam fora do nosso roteiro, do nosso planejamento. E foi logo na Miami Ilhabela, na primeira viagem, né, que durou 289 dias, que deu muita coisa errada, pela imponderabilidade, pela nossa também falta de experiência. E nós fomos parar em lugares assim, inimagináveis. E desses encontros surgiram amizades. E num certo momento dessa viagem, e isso eu estendi para toda a minha vida, eu fui percebendo que as coisas que nós não controlamos acontecem não por acaso, né? Não que exista alguém controlando esses acontecimentos, mas esse fora de controle, existe uma inteligência por trás dele.
uma inteligência amorosa que propicia esses encontros que muitas vezes são decisivos para a viagem dar certo. Então, você, ao longo desse caminho, eu fui percebendo, né, e tirando, inclusive, até o peso de cima de nós sermos os responsáveis por todos os acertos, não é verdade? Os acertos acontecem muitas vezes em comunhão com esses encontros, né? E o interessante é que você desenvolve uma confiança enorme na espiritualidade, no mundo invisível e em você, e no teu projeto, e no teu propósito, né? Então, eu não posso dizer que eu sinto medo, né? Existem situações de apreensão, mas medo não. Bom, em relação ao urso, teve uma situação de medo, mas fora isso, um mau tempo, um lugar bastante inóspito que a gente velejou agora no Ártico, né? Deixou a gente muitas vezes apreensivo, muitas vezes assim impressionado com aquele lugar inóspito, deserto, onde você velejava semanas e não via absolutamente nada, né? Não é que você não vê um ser humano, você não vê nada. Você não vê uma árvore, você não vê, às vezes, montanhas, você não vê um acidente geográfico. Parece que você está na Lua ou Marte, o mundo se mudou daqui da Terra, não tem mais ninguém, e você acaba mergulhando, né, para dentro, né? O Igor e eu somos duas pessoas que têm uma tendência a sermos mais introspectivos no mar. Temos esse espaço entre nós que é muito bom, a gente respeita o silêncio, né? Quando um quer ficar quieto, não fica aquela coisa assim, você está com algum problema, você não está falando nada, não. A gente sabe que é o momento do outro de ficar quieto. E quando tem que conversar, a gente conversa e as conversas são sempre boas. Eu gosto de reforçar sempre isso, que o Igor e eu fizemos 3 viagens longas, né? O Atlântico, Pacífico e agora a Passagem Noroeste. Viagens difíceis, onde tivemos quebras, situações de bastante tensão, muita apreensão, mas nós nunca discutimos, nunca tivemos uma desavença, apesar de sermos muito diferentes, né? O Igor é bem mais jovem, é francês, tem uma experiência muito maior que a minha, uma escola diferente, né? Ele vem de uma escola do pai dele, que era uma pessoa brilhante, muito rígida, né? E por isso o Igor também é muito conservador, e é uma qualidade que eu aprecio nele, ele também aprecia em mim. Esse é o nosso ponto de encontro, vamos dizer, né? Nós somos 2 caras bastante cautelosos, que nunca jogam o dado para cima ou a moeda para cima para ver para que lado ela vai cair. Nós pensamos bastante, ponderamos, conversamos, mas o Igor é o lado esquerdo, né? O racional, eu sou o lado direito, eu sou o intuitivo, né? Então nós equilibramos muito bem as decisões, porque o Igor é um cara extremamente técnico, embasado. É difícil você falar alguma coisa para o Igor e ele falar sim na mesma hora. Ele gosta de pensar com aquilo que aquela informação que você deu para ele, né? E depois ele volta com uma resposta, né? Eu conheço já bem o Igor. Não dá para enganar o Igor. O Igor é maravilhoso. Eu fiz uma consulta a ele, né? Você estava junto, né? Você entrou no áudio, né? Lá e aí ele dá aula, né, cara? Ele é fantástico. Falar em encontro, Betão, a gente pode aproveitar deixa e contar daquele sanduíche, né? O que você acha? Essa história é maravilhosa. Vou contar meu lado, tá? Conta você. Não, e conta a participação. Que a gente... porque você fez a divulgação internacional da Travessia do Atlântico. Sem querer, né? Foi a chegada. Eu estava aqui, Felipe, e não sei se eu já te contei essa história, mas agora também todo mundo vai ficar sabendo. Já contei para várias pessoas, porque eu tenho muito orgulho disso também. Betão, eu fiz a assessoria internacional do Betão. Numa dessas viagens, a gente tá velho, Betão, já nem lembro mais qual, tá? Mas eu só lembro que eu mandava para os outros editores do mundo, né, as coisas do Betão, e nego me perguntava de volta se aquilo eu estava inventando ou se era verdade mesmo, se existia essa pessoa, né, que tinha, né, atravessado, né, oceanos, ido para a Antártica em catamarã sem cabine. Aí a Zegel, né, alemã, deu 12 páginas, aquele negócio. E aí Betão, com o telefone de satélite, de vez em quando me ligava, nessas outras viagens dele aí.
E eu estou aqui em casa, em Cabo Frio, um dia e Beto me liga. E é sempre, né, um acontecimento, né? Lógico que é como se fosse uma ligação normal hoje em dia, porque é um telefone de satélite, mas é um acontecimento, né? Então eu já estava todo excitado, e aí, Betão, beleza e tal. Ele falou: você tem papel e caneta aí? Aí eu já pensei, cara, ele vai me falar uma coisa importante, vai me dar uma posição, aconteceu alguma coisa, né? E saí correndo, peguei um bloquinho, uma caneta e falei: fala, Beto. Aí ele: anota aí, 2 Big Mac. Igor, você quer Guaraná ou Coca-Cola? Aí, Igor, sei lá, falou Guaraná. Aí, achei. Porra, é essa, né? Eu achei que era gozação. Aí falei: Betão, ha. Ele falou: ha, não, cara. A viagem demorou mais, a gente ficou encalmado. Eu tô passando aqui em frente a Cabo Frio, eu tô a 8 milhas da sua casa, você vai no McDonald's e compra. E eu não aguento mais comer comida liofilizada, nem eu, nem Igor. E aí a gente marcou, nos encontramos em Arraial do Cabo, né, na Praia dos Anjos. Por acaso, o McDonald's Cabo Frio é uma cidade cosmopolita, então o McDonald's estava fechado, que era um domingo, ou um feriado, já não lembro, mas o Bob estava aberto. Aí eu fui no Bob, comprei um sanduíche e tal, e a gente se encontrou na praia. E então a chegada deles da África do Sul foi aqui em Cabo Frio, né? Na verdade, até em Arraial do Cabo. Eu perguntei: Beto, posso divulgar isso? Ele falou: claro, eu tinha coluna lá na época, né? E botei, foi muito legal. E eu nunca esqueço, Beto, a mina da barraquinha da praia, que você deu a coisa utilizada para ela em troca de um pratão de camarão. Ela não acreditou, né? Porque ela perguntou: de onde vocês estão chegando, rapaz? Eu falei: é da África. Você é mentiroso do caramba, não sei o quê. Ô, Betão, eu tenho dado essa namorada no Murilo aí, querendo trazer ele para a gente fazer uns trabalhos juntos há muito tempo, né? E não é à toa, né, cara? O Murilo aí, da última live eu falei, é uma enciclopédia da vela, né? Que ele tem aí de conteúdo para poder passar, realmente é muito legal, cara. Fazer essa live. Tem bons amigos, pô. E esses amigos malucos que liga do telefone satélite e pede um Big Mac, é verdade, né? E aí Betão inaugurou isso, porque depois disso já chegaram 2 remadares, aliás, 3, né? 2 em dupla, que o barco ficou aqui na minha garagem, aí um que bateu o recorde do Zirk Bota, que dormiu aqui em casa. Então, Beto que inaugurou essa ponte de cabo a cabo, né? Cidade do Cabo, Cabo Frio. Então, o Betão foi o pioneiro aí. Betão, voltando aqui às perguntas dos nossos amigos, muito rápido. O Alex Dumont perguntou sobre orca. Eu fui atacado pelas orcas, né? Atacado não, né? Interagiram com o meu leme, né? Que a gente não pode... Tem até aí no canal, tem até um corte do podcast que a gente fez lá do Vela Show, a gente falando sobre esse evento aí seu com as orcas. A interação, né? Procura aí, ó. E fora essa interação que você teve com o urso, que te deu, né, uma certa apreensão, né? Você teve interações com outros animais, tinha orca, elas estão tranquilas na passagem noroeste, elas estão de gracinha, tipo em Gibraltar. Como é que foi isso aí? Nosso oceanógrafo e velejador Alex Dumont pergunta. Na verdade, aconteceu uma coisa interessante no final da viagem, né? O Igor e eu, a gente estava subindo de Joe Haven para a última etapa, eram 10 dias para chegar em algum lugar, nós tínhamos 2 ou 3 opções, e tínhamos que despachar o barco para Montreal, né? O navio passava só uma vez ali naquela região, e se a gente não embarcasse o barco até dia 10 de setembro, algum daqueles 3 opções, a gente perdia a carona, né? O frete, tinha que esperar só no ano que vem, né? Nesse ano, no caso. Então, a gente estava muito apreensivo, porque a meteorologia estava desfavorável, ventando muito, ventando pouco, gelo fechava, gelo abria a passagem, né? Era o final. E aí, quando abriu a passagem, estava o Aleixo Belov, né, com fraternidade, estava um francês, tinha um canadense, todo mundo saiu motorando e a gente ficou para trás, né? Porque a gente tinha que velejar. Né? E aí, nós fomos subindo, e nós tínhamos uma opção de chegar num lugar chamado Resolute Bay, que era bem mais simples, mas o caminho não tinha nada de espetacular. E o outro caminho, que era bem complicado, mas espetacular, chegava em Arctic Bay, mas colocava o final da viagem em risco, né? E o Igor e eu ficamos assim na dúvida, né? Tinha que passar um estreito chamado Bellot Strait, que é espetacular, são
17 milhas de parede, de fiord, assim, bem estreito, né? Um lugar icônico naquela região. E aí a gente falou, poxa, mas a gente veio aqui anos planejando, vamos deixar de passar nesses lugares, né? Vamos arriscar, né? E fizemos esse caminho. E nesse caminho a gente viu belugas, vimos a baleia, a narval, aquela que tem aquele unicórnio, a bullhead, que é uma baleia grande, que é rara de ver, nós vimos logo 3 juntas, passamos por esse lugar, pelo Bellot Strait, e uma vez que a gente passou esse canal, nós estávamos, vamos dizer, como se fosse uma península, uma ilha muito grande chamada Somerset, e no alto dessa península tinha uma baía, estava a 2, 3 dias de distância. E nós queríamos chegar logo nesse lugar porque tinha um mau tempo chegando, né? E era uma baía bem pequenininha, assim, de umas 3 milhas de diâmetro, que a gente viu tanto na carta náutica quanto no Google Earth como um lugar bem abrigado. E, bom, depois de 3 dias de cruzar esse estreito de Bellot, nós chegamos nessa baía. E no que a gente entrou, nós chegamos de manhã, 7 da manhã, a gente velejou a noite inteira, um frio, um vendaval, fiord, assim, um lugar maravilhoso, ao mesmo tempo, assim, intimidador, né? Aquelas paredes altas, né? Aquele lugar que você não vê nada, mar batendo, água de 1 grau, temperatura de uns 2, sensação negativa, né? Eu rezando para chegar naquele lugar, ancorar e ficar 2 dias dormindo, né? Recuperar o calor, comer bem. E aí, quando a gente entrou na baía, né? Eu falei, nossa, tem uns pássaros lá no fundo da baía. O Igor levantou, olhou, falou, não sei se é pássaro, né? E a gente foi chegando mais próximo, assim, no final, e a gente viu que eram belugas. E essas belugas, elas estavam ali passando, era uma maternidade, elas foram lá para ter os filhotes. E aí nós ancoramos e vimos um urso polar na praia. E depois uma fêmea com 2 filhotes. E a gente percebeu que o urso estava zanzando para um lado e para o outro, porque ele estava ligado com as belugas ali, né? Porque ele come a beluga, né? E quando a gente subiu o drone, a gente não acreditou, porque não tinha algumas belugas, tinham mais ou menos umas 120 baleias. Caraca. Eu já havia visto 4 baleias. E quando você vê 4 baleias juntas, você já está, né, enlouquecendo, né, de emoção, já é um momento que mexe com você. E aquilo lá foi assim inacreditável, né? Mas nós, como ancoramos bem próximos da praia, e o fundo ali era bem transparente, né? Era um fundo turquesa, tinha uns 4 metros assim, a gente via o fundo com clareza, né? As pedras e tal. A gente via o cabo da âncora, tudo. E aí as baleias, elas vinham e quando percebiam o barco ancorado, elas voltavam, né? Elas ficaram desconfiadas. E aí, depois de 1 hora, elas decidiram ir para o outro lado da baía, a gente ficou de olho no urso, né? O Igor colocou o drone atrás do urso lá para filmar o urso e tal. O urso ficou encanado com o drone, mas ele não ficou encanado com a gente, né? Ele olhou para o nosso lado, mas ele não viu nada de interessante porque estava longe, né? E depois o urso sumiu e a gente ficou, obviamente, ligado, porque se tinha 2 ursos, era possível que tivesse muito mais ali naquela região. E ele é muito curioso, ele pode vir facilmente nadando no barco para ver o que é, né? E isso aí que escureceu e a gente ia ter uma noite calma, mas no dia seguinte ia entrar mau tempo, né? E a gente ia ficar abrigado e montar uma logística para sair de lá, para terminar a viagem. E aí, quando chegou de noite, eu estava dormindo, o Igor me acorda dizendo assim, eu estou ouvindo respiração de baleia aqui do lado. Eu saí voando da nossa barraca, ali, da nossa caixa de sapato, né? E a gente chegou na polpa do barco, na travessa, o Igor e eu, assim, olhando para baixo. Tinham 2 belugas, assim, na polpa do barco, a 1 metro, olhando o leme, né? O barco, olhando o barco, né? E possivelmente olhando a gente, né? E aí apareceu uma terceira, e apareceu uma quarta, e elas começaram a conversar, começaram a falar. E começou uma conversa e começou a juntar uma quantidade enorme de baleias. E foi uma coisa emocionante, porque eu peguei o telefone e comecei a gravar, o Igor também.
E a gente viu, né, o iglu, o nosso barco, rodeado de baleias. Eu tenho aqui o áudio para mostrar para vocês, porque foi uma coisa assim inacreditável, né, que aconteceu com a gente. Foi a passagem mais emocionante que eu tive na minha vida, com certeza. Eu nunca senti nada parecido em nenhuma viagem. Imagina, Murilo. Baleia é um bicho incrível, né? Baleia e tartaruga é sempre emocionante, né? Foi uma coisa a gente vê um golfinho no mar, a gente já fica doido, né, cara? A gente está acostumado a ver toda hora, né, cara? Cara, essa última travessia do Atlântico que eu fiz, aliás, vou fazer até um merchan, hein, Felipe, que tem a série que está no canal da Revista Náutica, né? Que a gente veio trazendo o catamarã a motor, né? O Leopard da África do Sul para o Brasil, né? Aliás, já tem amigo meu me sacaneando, Felipe, dizendo que é assim, que é a série Quando Fui Lancheiro. Mas, enfim, aí, cara, a gente tava com o capitão, né? Eu tava de imediato navegador, né? O capitão Guilherme Códia, né? O Chemac, né? O Lúcio, e tinha o Fábio Borges, que é um grande documentarista, Betão, ele mora lá em Noronha, não sei se você, né, conhece ele ou já ouviu falar, é um cara de imagem subaquática, é um grande cara, tá? Ele tava lá de deckhand, né? Mas é um super documentarista. E eu agradeci a Deus que eu estava com esses caras, porque a gente viu tanta vida marinha e ele, né, o Fábio, o próprio Códia, né, eles, como mergulham, são mergulhadores e tem até aqueles livros de identificação, eles iam identificando tudo, então a viagem ficava muito mais interessante. Teve um momento, cara, que a gente viu assim um grupo de uns golfinhões pretos, que se eu tivesse com o meu imediato, o John, ia filmar no celular e dizer assim, uns golfinhões pretos aí, ó, que maneiro. Cara, era a tal das orcas pigmeias, que é o troço mais raro de ver em grupo e mais raro de ver na natureza. E de repente, a gente estava cercado também. Essas imagens tem aí nesse da náutica, né? A vida marinha é uma coisa que emociona a gente e que coloca a gente em contato. Agora, falando do meu guru espiritual aí, Beto, já para puxar o saco dele, né, que ele tá bem com os caras lá de cima, então, né, eu quero que, né, que ele, se tiver juízo final, eu quero que ele testemunhe a meu favor, né? A gente se sente em contato com essa energia maior do universo, né, Betão? A gente percebe. E no vídeo não é igual, né? Está ali presente, né? Eu posso dizer para vocês que foi a minha experiência espiritual mais forte da minha vida. Eu vou colocar o som aqui. Coloca aí. Isso foi só para você achar, foi só enquanto você achava eu saí falando. Entendeu? Deixa eu ver. Não, eu achei aqui, peraí. Uau. Dá para ouvir? Eu estou ouvindo, mas aqui em casa está silencioso. Né? Tá um pouco baixo, mas deu para ouvir tipo um canto, né? É um canto. Nós batendo papo. Vamos aproveitar essa pausa aqui e falar para o pessoal seguir o Betão aí nas redes sociais, né, cara? Um conteúdo super legal. O Betão, além de lindas fotos, o Betão também escreve muito bem, né? Então ele conta muito bem essas histórias. É fácil achar ele, é Beto Pandiani, né? Tem o canal no YouTube também, no Instagram, no Facebook. Tem também as redes sociais do Murilo. Murilo também, que está sempre passando um conteúdo legal. Mas eu sou relapso. Isso aí não precisa nem pedir. A gente tomou um esporro no Vela Show esse ano, né? Exatamente. Estava apresentando uma palestra lá, Beto, no Vela Show, a mina, né, especialista em negócio de rede social e falando da importância disso, né? E tudo mais. Aí estou sentadinho lá, apresentei ela na primeira fila e Felipe também. Aí ela vira a ponta para a gente e fala assim, a gente tem aqui 2 exemplos para não seguir, que são que deviam ter rede social direito e não tem, não sei o quê. Aí, terminando a parte 2 dessa história, né, essa baía chama Leopold Bay, né, Baía Leopoldo.
é que no dia seguinte, cara, entrou um pau de vento, mesmo lá dentro da Bahia, a âncora desgarrou 2 vezes, que a gente ficou à deriva, foi uma correria. A gente jogou 2 âncoras, aí o barco agarrou. E aí a gente tinha lá 2 modelos meteorológicos, assim, resumidamente, um dizia assim, sai, o outro falava não sai. Então, e a gente ficou fazendo conta, mas se a gente ficasse mais tempo lá, era pior, porque já era setembro, e ninguém fica no Ártico depois do dia 10 de setembro, o tempo deteriora rapidamente, já tem bastante escuridão, já tem muito frio, já tem gelo, o mar começa a congelar, quer dizer, imagina o Igor ficar em Leopoldo Bay preso, né? 74 graus norte, né? No iglu. Bom, e a gente tomou a decisão de acordar na outra noite, né, às 3 da manhã, 3h30, abrir a última previsão, né, a mais recente, para tomar a decisão de sair ou não. E aí os dois decidiram, né? Só que havia ventado muito, lá fora tinha um mar ainda, né? Tinha 15, 17 nós, nem tanto. Mas como esse barco é muito rápido, né? Isso já é muito para esse barco. E tinha 5 metros de onda, né, na entrada da Bahia, ali, mar afora, né? Então a gente olhava, né? De onde a gente estava, a gente via aquele horizonte que não era reto, né? Era aquelas curvinhas, a gente sabia que era aquela massa de água de 0 grau passando ali, verde, né? Muito, muito limpa. E aí eu me lembro, a gente saiu com neblina e tal, e as falésias que eram altas, assim, ficavam todas encobertas. Então tinha aquele ambiente, assim, de Game of Thrones, sabe? The Winter is Coming, e a gente lá... Quando a gente botou o focinho para fora, que eu vi aquela onda de frente, não é que ela estava de lado, meu Deus do céu. A gente escalava aquele negócio. Só que o catamarã é muito rápido, né? Quando chegava no topo da onda, ele voava e caía naquele vazio do outro lado, né? Então, o medo, né, de quebrar alguma coisa, um mastro, alguma coisa quebrar, alguma ferragem, né? E aí eu fiquei no leme umas 3 horas e pouco, fazendo o barco andar rápido e, ao mesmo tempo, poupando ele, porque a gente tinha que chegar, a gente tinha que fazer umas 80 milhas até chegar numa curva, onde a gente ia descer um canal na ilha de Baffin, e que, teoricamente, ali a gente estaria protegido do mau tempo, porque ele viria de popa, né? Ou seja, a favor. Uhum. E aí tinha que chegar, então, rápido, né? Então, vamos sacrificar. Depois de 3 horas e meia, eu não aguentei o frio, né? O cansaço, dei o leme para o Igor e entrei no iglu ali, né? na nossa casinha. E fiquei ali deitado, não consegui, obviamente, não era para dormir, era para ficar, tirar a bota, descongelar o pé, né? E aí eu só olhava, pegava esse telefone aqui, eu tinha o aplicativo, né? Eu só olhava a velocidade, né? Que o Igor estava fazendo, o ângulo, né? E onde a gente estava indo, né? E não por desconfiança do Igor, não, mas era uma medida, se apertasse, eu já sabia que eu tinha que sair dali para ficar com o Igor, né? E aí o Igor ficou lá também algumas horas, eu fui render o Igor para ele ficar, para descansar, e chegou um momento que eu estava comemorando, falei, puta, nós vamos chegar mais rápido do que a gente imaginou, porque o mar virou um pouco para trás da gente, ou seja, a gente começou a surfar um pouco aquelas ondas, o barco andando a 15, 16, né? Uma velocidade incrível, um barco em viagem, né? E aí o vento acabou. E ficou só as ondas. Não, aí foi uma choradeira, cara, porque a gente chegou, o vento acabou já na ilha de Baffin, sabe? Mas a gente via uma neblina, nevando, a gente não via nada. A gente sabia pelo GPS que a gente tinha do nosso lado direito, talvez umas 3, 4 milhas, a falésia, né? E aí, de repente, a neblina afastou um pouco, a gente viu aquela montanha branca de gelo e vocês não imaginam, estava tão frio que a neve caía na água e não derretia, já estava formando uma pasta. Eu nunca havia visto isso. Para ser sincero, eu nunca parei para pensar de como é o processo de congelamento do mar, né? E aí, nesse dia, eu vi, né? A gente passava por alguns lugares que já estava pastoso, né? Um verde acinzentado, né? Que o barco passava e abria um rastro atrás, né? Não tinha resistência, mas já era o começo, né? E aquela neve que estava caindo naquelas falésias já era neve do inverno, não ia ter mais um momento sem neve naquele lugar. Isso
deixou claro para a gente a urgência da gente ir embora dali, porque já não era para nós aquele lugar, né? Já não é para um barco sem cabine, muito menos naquele momento, né? E aí o Igor falou, bom, vamos pedalar, né? O Igor foi para o pedal, foi para o remo, fazer o quê? A gente tinha que pedalar 20 milhas, andando a 2 nós, aí daqui 10 horas depois, a gente já ia chegar naquela ponta, possivelmente com vento na cara, e já não adiantava pedalar, porque 30 a 35 nós, você não adianta pedalar, né? Preparado para um momento ruim. E eu sei que aquela coisa de regateiro, né? A gente tinha uma birutinha na frente lá do Paul Spinnaker, né? Aquela haste que vai bem na proa do barco. De repente eu vi aquele negócio fazer uma volta assim, de 360. Eu falei, opa, tem alguma coisa chegando de vento, né? Fiquei olhando aquele, não tirei o olho da... Cara, eu falei, vamos subir o balão para ver o que acontece. Cara, subiu um balão, tinha uns 2 nós, 3, 4, 5. O barco foi para 5 nós, 5,5. E era bem de popa, ou seja, a gente tinha que fazer um zigue-zague, né? A gente dava um bordo para a terra, né? Para as falésias, um bordo para fora. Mas, cara, sem reclamação. E aí nevou de um jeito que o barco ficou só gelo. E a gente não conseguia nem andar mais no barco. A gente dava o jibe de andando de gatinho, né? De cachorro, porque a gente ficasse em pé caía, né? E aí, cara, foi engraçado demais. Ele jogava água no mar para tirar o gelo, passava um pouco, congelava. E a gente filmou, obviamente, era uma coisa inédita, né? A gente nunca havia pego tanta neve, assim, um barco branco. Eu falei, bom, iglu, né? É o nome que a gente deu para o barco, né? Apropriado, né? Agora vamos para aquelas curiosidades. Como é que fazia xixi? Que tipo de aquecimento você tinha? Né? Número 2, eu não sei nem se eu pergunto, mas você pode contar. Aquecimento era abraçar o teu amigo, né? Calor humano. Você sabe que ajudou bastante o fato da gente ter dormido no mesmo ambiente, né? Embora fosse aberta a entrada do barco, né? O nosso calor frente à umidade e o frio de fora, na verdade, era negativo, porque condensava dentro, né? E pingava em cima da gente, os eletrônicos, os telefones celulares, né? Por exemplo, eu tinha 2 telefones. Ou você dormia com ele dentro da tua roupa, ou esquece, você ia perder o telefone, né? Porque ele não aguenta tanta umidade, assim, tanto frio. E o xixi, muito simples, né? Você tira 6 camadas, procura alguma coisa bem menor do que você está acostumado a ver. E xixi você faz toda hora, né? Porque você, no frio, você faz mais xixi do que o normal, né? Você não transpira, né? A operação número 2 é sempre uma operação delicada, né? Ainda mais num lugar que você não pode cair na água de jeito nenhum. E, obviamente, você tem que se pendurar em algum lugar. Era de livre escolha de cada um. O Igor tem a política de segurar e ir poucas vezes no banheiro. Ele dizia que ele ia uma vez a cada 3 dias. E eu, que tenho um relógio suíço no meu intestino, ia 3 vezes por dia, lamentavelmente. Então, 3 vezes por dia, às vezes estava de noite no saco de dormir, tinha que tirar aquela roupa inteira, ficar sem roupa, põe um tênis, vai lá fora, pelado, naquele frio do caramba, se pendura, e depois pega um balde com água do mar gelada para fazer a higiene, depois baby wipes, e depois veste tudo de novo. Quando chega no saco de dormir, respira e fala, bom, agora chega, agora eu quero dormir. O problema é quando está velejando, né? Aí é traumática a experiência, assim, muito difícil. Ô, Bertão, para a galera aí que não sabe, né? Existe um período para poder fazer essa passagem, né? Você não é a hora que você quer, né? Chega um momento que ela fecha e você não tem alternativa, né? Não tem o que fazer. E parece que vocês chegaram ao ponto, né, Betão, de quase desistir da viagem e refazer ela, terminar ela no ano seguinte. Rolou isso, Betão? Rolou exatamente isso, Felipe, porque imagina, né? Eu fico até constrangido, porque toda palestra que eu falo assim, todo velejador tem que saber onde deve chegar, né? Essa viagem a gente não tinha ideia onde ia chegar, não tinha como saber. E a gente também não tinha certeza de onde ia sair. Quer dizer, quem olha assim de fora, pô, esses caras são desorganizados, uns caras inconsequentes.
não sabe onde vai sair, não sabe onde vai chegar, quase isso. E na metade da viagem, nós estamos em Cambridge Bay, que era a metade mesmo da viagem, e a gente não saiu de lá por causa de mau tempo, ficamos alguns dias lá, mas a gente estava acompanhando as cartas de gelo, e depois de Joe Haven, que era a última escala da gente, o mar estava completamente fechado, né? O que era previsível para aquela época, mas como todo mundo estava comentando que aquele ano estava estranho, que estava um pouco fora do padrão, o Igor e eu começamos a conversar sobre o plano B, né? Então, vamos dizer, a gente vai ficar aqui preso em Joe Haven, não vamos conseguir chegar em setembro em Arctic Bay. O que nós vamos fazer, né? Então, procurar um lugar para tirar o barco da água, guardar na casa de algum inuit, desmontar tudo e voltar no ano seguinte de avião para lá para terminar a viagem. Mas seria uma coisa assim dificílima para nós, porque além do custo, né, a incerteza de que no ano que vem a viagem ia acontecer, né? Porque, como eu disse, esse ano o inverno está sendo tão rigoroso que eu não sei o que vai acontecer no verão do hemisfério norte, agora em junho, julho, agosto, né? Difícil saber. Então, a viagem teve essa pressão emocional, né, de não ter certeza. Porque mesmo que você faça tudo da melhor forma possível, que você se desdobre, que você supere, tem algo que é muito maior que você, que é o gelo. Ainda mais num barco de carbono, né, num barco de aço que tem motor, que vai empurrando, né, o gelo em determinadas condições. Mas a gente estava num momento assim muito sabendo da nossa fragilidade, da nossa deficiência, né, que o barco sem cabine como o nosso, que foi propositalmente escolhido para essa viagem, que nós tínhamos que pagar talvez o preço do insucesso, né? E assim a estratégia que a gente adotou foi viver o dia. Parar de pensar no que estavam falando, nas previsões, todo dia abrir as cartas de gelo do Canadá, os aplicativos de vento e pensar um dia para frente, né? E se não tivesse, desliga tudo, relaxa, vai dar uma volta na comunidade, vai conversar no barco do Aleixo, vai no barco do francês, vai fazer uma caminhada para esticar a perna, vai fotografar, vai filmar e ficar alerta, porque na primeira oportunidade que aparecer, a gente vai se matar para fazer. A gente não tinha planejado velejar à noite no escuro, vamos velejar no escuro. Tá muito frio, vamos passar frio, o pé congelou, vai congelado o pé, sabe? A gente estava com esse espírito. Se não tem nada agora para fazer, relaxa. Mas na hora que aparecer, aí a gente tem que, sabe, vestir uma roupa de super-homem, sei lá, e se superar mesmo, né? E chegar, né? E foi o que aconteceu, né? Nessa última noite que eu contei. Depois do pedalinho, veio o vento, a gente encontrou iceberg no caminho, anoiteceu, entrou o pau de vento, a gente entrou no canal, o barco desceu o Jacaré a noite inteira. Pela primeira vez, a gente não saiu na asa, ficamos dois dentro. Vários jaibe chineses, né, que a gente deu, ou seja, para quem não sabe o que é jaibe chinês, é quando a vela troca de lado de uma maneira involuntária, né? O barco está tão rápido no vento de popa, tinha tanta onda de noite, né? Aquele barco andando rápido, 17, 18 nós no Jacaré, no escuro, frio pra caramba, mas era a chegada, né? E quando clareou, assim, a gente dobrou a última esquina da viagem, faltavam 7 milhas para Arctic Bay, a gente não teve a menor dúvida, a gente falou, a gente não vai para Arctic Bay hoje, a gente vai jogar âncora agora e vamos dormir e dar risada, porque a viagem foi concluída e as últimas 7 milhas a gente vai fazer amanhã, quando a gente estiver mais descansado, dando risada, conversando, fazendo um balanço da viagem, curtindo, e por um paredão gigante, né, que a gente passou, as imagens são impressionantes, e no final, quando a gente dobrou... Quantos dias no total, Beto? Acho que foram 44, não tenho certeza, por aí. Legal. Mas e essa conexão aí que para você baixar, né, meteorologia e tudo,
o que você usava lá? Usamos um telefone Inmarsat C, de satélite, que ele tem aquela bola, né, aquela antena tem giroscópica e tal. A Aricom deu apoio para a gente. Nós tínhamos também 2 Iridium Go, que ajuda bastante para uma emergência. Mas foi engraçado que a gente comprou esse telefone, que é caríssimo, né? E, teoricamente, a gente precisava de um notebook para conectar, né, para mandar e-mail e tal. E aí eu falei, pô, vamos comprar uma antena de Wi-Fi com um modem. E a gente instalou, e tinha Wi-Fi no barco, a gente saía do barco numa praia, assim, pegava o telefone, ligava o WhatsApp, ligava o Instagram. Starlink resolve isso hoje em dia? Oi? Starlink pega lá? Starlink não pega ainda. Não pega, né? Não pega, mas eu digo, tem essa facilidade, tem essa coisa bacana de você interagir com todo mundo, o pessoal online, saber que você está numa praia que nunca ninguém chegou, que tem uma baleia, que tem uma foca, sei lá. Por outro lado, eu me lembro da primeira viagem, Miami-Ilhabela, não tinha nada, eu ligava de orelhão para minha casa para falar com a minha mãe, ninguém sabia de nada, a gente gravava umas fitas para Eldorado que a pessoa ia saber alguma coisa um mês depois. Orelhão denuncia a idade, né? Eu estava falando esse dia aí da Rádio Eldorado, que ligava a cobrar, e Flavinho Pérez, agora para falar dos jornalistas de vela, né? Flavinho Pérez, que hoje tem um onboard spot, era estagiário na Rádio Eldorado, ligava a cobrar, que tem um pobre ligando para mim. Aí o cara atendia lá e gravava o boletim de orelhão. Pô. Cara, eu comecei a fazer boletim para Eldorado em 87. Fui correr eu não era nem nascido. Eu fui correr um campeonato europeu na França, o João Lara me deu lá o gravador, e aí me instruiu lá, tinha que desmontar o fone, colocar 2 plugs ali, ligava no estúdio, gravava, mandava fita cassete, passava a fita cassete lá. E, pô, as coisas foram andando, né? Mas tinha um romantismo, isso que eu quero dizer, né? Essa coisa da gente estar longe do mundo, o mundo não saber de você, também é muito bom, né? Porque o cartão de crédito não funciona, tem esse lado bom, né? Não tem nem onde botar cartão de crédito ali, né? Eu tenho muito essa coisa, sabe, Beto, com esse negócio dessa ubiquidade, né, das redes, né, que vai vir com Starlink, né, e tudo mais. O último detox digital que a gente faz é no meio do oceano, e assim mesmo ainda tem Iridium Go, né, manda, né, e-mail, mas você não está assim online, né? Não. E eu tenho assim, sérias dúvidas. Lógico que, por um lado, é confortável, né? Falar com os meus filhos. E a segurança, né, Murilo? A segurança exatamente, é fundamental. Mas, por outro lado, realmente acho que perde um pouco, né? A gente tá o tempo inteiro assim, mega conectado. Betão, deixa eu te falar uma coisa, não sei nem se Felipe sabe, mas as pessoas, às vezes, elas falam assim do Beto, que faz essa vela de expedição, né? E tudo mais, e né, atravessa oceanos, mas o Betão, ele é um velejador de regata também, né? Ele até citou ali o negócio da birutinha no Gurupés, de regateiro, né? Então, o Betão foi campeão norte-americano de Hobbycat, né? Com, sei lá, devia ter quantos Hobbycat na raia? 200? Na época era 120 barcos na raia, né? Bastante. Fez a Atlantic 1000, né? Atlantic 1000 que foi vice. O Duncan. Fomos segundo. Foram vices, né? Eu lembro disso, acompanhei. Então, né, só para explicar aí para a galera, né, os regateiros que estão olhando, que às vezes a galera de regata, né, Beto, fala assim, esses caras aí, né, velejo, né, tal, aí não manja nada. É o contrário, né? Você é um velejador que tem a mão muito boa, né, para isso, né? Você acrescenta assim... Principalmente com Hobbycat, né? Principalmente com Hobbycat, que era especialidade. Ele é catamarã, né? Eu cheguei nisso depois. Eu antes tinha Lars, que era negócio de medalha de tornado, né? Betão, que é de catamarã,
e eu gostava de monocasco. Aí, hoje em dia, eu paguei a língua. Nos últimos 2 anos, eu fiz 25 mil milhas de catamarã. Eu também, Murilo. Eu vou te falar que depois que eu saí naquele Leopard 444, e eu fiz essa refena aí agora no D4, é difícil não gostar do catamarã, né? É o que o Betão estava falando do barco, né? O barco com 15 nós de vento fica over, né, Betão? Já anda muito, né? A minha escola é de catamarã a vida toda, né? Conta aí, Beto, a sua escola de catamarã e como que isso te encantou? Porque aí tem que falar o negócio do aeroanta, dá uma pincelada nisso aí pra gente também. Na verdade, quando eu comecei a velejar, eu sou filho de velejador, né? Você sabe que meu pai era estarista, né, Murilo? Sim, sim. Ele velejava de Star, que é uma classe que existe até hoje, foi uma classe olímpica a mais clássica de todas, né? Meu pai velejava de Star no Lago de Como, na Itália, em 1928, 29, né? Então, ele corria de oceano pela equipe italiana. E quando ele veio para o Brasil, eu sou fruto do terceiro casamento dele, ele não velejava. Nós morávamos em Santos, mas ele me contava, assim, às vezes, alguma coisa. Mostrou um livro que eu nunca esqueci, algumas fotos dele velejando. E meu pai partiu cedo e eu fiquei com essa vontade, né? Eu, a partir dos 14 anos, já tinha uma vontade de dar a volta ao mundo. Na época, eu comprava revista no aeroporto de Congonhas, que tinha revista importada, né? Uhum. Eu tinha que juntar um dinheiro para comprar uma revista daquela que durava 6 meses, né? Eu dormia com aquela revista, né? Olhava foto por foto, anúncio por anúncio, sonhando que um dia eu ia ter um barco cabinado, né? Mal imaginava que eu ia andar nessa jangada high-tech. E aí, bom, a vida andou, né? Meu pai faleceu, eu tinha 18, e quando eu fui trabalhar na noite como barman, né? Eu tenho amigos muito queridos, assim, o Lucas, que tinha Hobbycat 14 em Ubatuba, que eu velejava com ele, na proa dele, quer dizer, não fazia nada, sentava lá e ele velejava, não sabia velejar, e o Maurício Medeiros. E aí o Maurício e eu, em 82, compramos um Hobbycat 16. Nessa época eu era barman do Hits e fazia PUC. E na hora que eu subi naquele Hobbycat, foi em Ilhabela, né? Eu levei o barco para ele no Natal, montei ele ali na praia do Sino, sozinho, né? Era tudo terra. O Maurício não podia, naquela semana, descer. Eu montei o barco sozinho, empurrei ele para o canal e falei, não, agora eu tenho que me virar aqui, né? Foi a minha primeira... Essa foi uma aventura, Murilo. Eu imagino. E aí, cara, eu andei até a metade do canal, quando eu olhei para um lado, para o outro, falei, melhor voltar, porque senão depois eu não sei como é que vou fazer para voltar. E voltei. À noite eu fui na vila, ali na ilha, encontrei uns amigos que velejavam. No dia seguinte, o João, que virou meu amigo, saiu comigo para velejar, velejei com ele 3 dias, já achava que sabia tudo, né? Quando o Maurício chegou, passamos vários dias virando o barco naquele canal de São Sebastião. Hobbycat é a marca de um catamarã, né? É um barco bastante arisco, né? Eu sei que, de uma maneira muito irresponsável, naquele mesmo verão, a gente rebocou o barco de Fiat 147 até o farol de Santa Marta, que é um lugar bravo pra caramba, assim, e passamos 20 dias velejando com aquele Hobbycat velho lá, que eu não sei como o camastro não caiu, e viramos o barco, quebramos uma porção de coisa, rebocamos o barco até Ubatuba. Fui sair para Ubatuba, lá na praia do Perequê, para dar um rolê. Acabei em Ilhabela, no fim do dia, sem dinheiro, sem água, sem camisa, só de bermuda. Escolhi uma camiseta na areia, um churrasco na casa de alguém, uma cama na casa de outro amigo. No dia seguinte, voltamos para Ubatuba, 7, 8 horas para chegar com aquele Hobbycat velho no Perequê. Estava encantado. Aí trouxemos o barco para a represa, porque a ideia era guardar aqui na represa de Guarapiranga. Nem me ocorria correr regata, mas era um clube de vela, né, o municipal, e a gerente era brava pra caramba, e ela falou para mim assim, hoje é sábado, amanhã começa as regatas aqui, a regata de abertura, e se vocês não correrem a regata, eu vou jogar o barco na Avenida Robert Kennedy aqui, vocês vão sair do clube. Aí eu falei, bom, vamos ver o que é isso aí, né? Cara, eu tenho no currículo um feito. A minha primeira regata da minha vida na represa de Guarapiranga, que eu nunca havia velejado, caiu uma chuva e eu me perdi. Eu não sabia onde era o clube municipal na hora de voltar, nem eu nem o Maurício.
Então, eu posso dizer que a minha vida como velejador começou me perdendo na represa de Guarapiranga, mas eu fiquei alucinado com a história da regata, alucinado. Eu só queria correr regata, só queria treinar. E aí, como eu tinha um trabalho de barman, estudava de manhã, eu treinava dia de tarde. Praticamente pegava minha moto, todo dia de tarde eu ia para o municipal, sozinho ou não, eu saía naquele Hobbycat. Passei a correr todas as regatas, obviamente. Todos os meus amigos e competidores da classe Hobbycat já velejavam há 10, 12 anos, né? Eram velejadores que vieram do Pinguim, do Snipe, outras classes, até do Laser. E eu era um cara leigo, né? Então era difícil numa raia com 50 barcos, com certeza eu era entre os 3 últimos, né? Nos primeiros 3 meses. Mas eu acho que eu posso falar poucas coisas na minha vida, afirmar, mas eu afirmo que eu fui o velejador que mais se esforçou da classe Hobbycat no Brasil nos próximos 10 anos. Sem dúvida. Eu corria por ano todos os campeonatos que tinham no Brasil, sem exceção. Treinava pelo menos 2, 3 vezes por semana, fora o fim de semana, e fui rapidamente melhorando, né? Claramente eu vi. Até que eu comecei em 83 as regatas. Em 87 eu fui para o Europeu e fui 8º de 81 barcos. Quer dizer, é um progresso rápido, porque é difícil você chegar numa classe qualquer e chegar entre os 10 melhores na Europa, sendo que 3, 4 anos atrás você não sabia velejar. E aí eu vi que eu tinha um talento natural que eu precisava explorar, só que do outro lado minha vida profissional estava andando, né? Eu saí do Ritz, montei um barco com o Zé Renato Alexandre, que era o Singapore Sling, que fez sucesso. Aí em 87 o Aeroanta, 89 nós fizemos Olívia na Vila Madalena, a gente que inaugurou, inventou praticamente a Vila Madalena, né? E eu vinha nessa sequência. Aí foi para os Estados Unidos, 2 anos depois correu com a Uli, a Ursula Herschel, minha querida amiga Uli, nós somos campeões americanos em Chicago, e inesperadamente, e 2 anos depois eu estava num dilema. O que eu faço, né? Meu negócio está indo bem, eu trabalho, ganho dinheiro, a gente faz sucesso aqui em São Paulo, mas o que eu amo é velejar. Só que viver de vento é difícil, né, Felipe? Você sabe muito bem. Não é fácil. Murilo também, né, Murilo? Murilo a gente trabalha muito, né? Trabalho muito. A vela, já perdi muito dinheiro com a vela. Tu continuo perdendo, mas eu estou com medo que vai acabar, né? Agora, né, Murilo? Como que o Beto é uma inspiração, né? Ele contando essa história aí. Começou sem saber velejar, em 4 anos já estava aí disputando campeonato aí, mundo afora. É uma referência no Brasil. Tem aí um trabalho muito forte nas redes sociais, tem os livros dele também, para quem não conhece. Pô, é uma satisfação enorme para mim, né, cara? Poder bater esse papo aí com vocês dois juntos aí. Betão é ídolo, quem sou eu? Eu fico feliz pra caramba de estar, de certa forma, ajudando a proporcionar um conteúdo com essa qualidade. Sempre deu muito apoio, Felipe. Te agradeço de coração. Não, o Filipão é da máfia, ele é da máfia dos velejadores. Pô, eu tô perto de vocês aí, para mim é uma honra, né, cara? E agradecer também, né, Murilo? Toda essa galera que vem assistindo, comentando, falando aí, né? Lembrando que é muito importante a galera se inscrever no canal. O conteúdo da Velejar Brasil é gratuito, sempre vai ser gratuito. E a única coisa que a gente pede é que a galera se inscreva no canal. Isso é muito importante para poder dar força, para mais gente poder assistir, para esse conteúdo poder chegar a mais pessoas. Então é importante que a galera se inscreva no canal. E tem alguma perguntinha aí, Murilo? Não, primeiro, Betão, olha só que legal. Deixa eu voltar aqui, que eu perdi. Tem uma coisa que eu quero falar. Primeiro, o Jean Monteiro. Então, é esse Jean Monteiro, né? Como é navegar com o Igor, que ele está em Puerto Williams. Já estive em Puerto Williams também. Sim, conta aí, Betão. A casa do Igor, né? Porto Williams, para quem não sabe, está abaixo de Ushuaia, na Terra do Fogo, numa ilha chamada Navarino. É um lugar lindo, inóspito, ao mesmo tempo poético, a beleza desse lugar, né? No canal de Beagle, né? Yacht Clube mais austral do mundo, Micalve.
né? Para quem não sabe, Beagle foi o navio do Darwin quando ele veio para a América do Sul, né? Os nomes na Terra do Fogo, Patagônia, são todos de origem inglesa, né? São os grandes colonizadores, exploradores dessa região. Mas, enfim, o Igor, né? Respondendo o Jean, eu conheci o Igor em 2000, quando a gente estava na Rota Austral, a segunda viagem, né? Que foi Porto Montt, Cabo Horn, Rio de Janeiro. Até eu vou falar rapidamente um pouco sobre as viagens, porque até muitos dos meus amigos não sabem exatamente o que nós fizemos, né? A primeira foi Miami e Ilhabela, 289 dias em 94, 2 catamarãs da marca Hobbycat. Depois a segunda, novamente 2 barcos, Porto Montt, Cabo Horn, Rio de Janeiro. Depois eu cito os velejadores. A terceira foi 2003, Ushuaia, Antártica. Cruzamos o Drake. A quarta foi Miami, Nova York, numa competição, Atlantic 1000, o Duncan comigo. 2005, Nova York, Groenlândia, o Felipe Whittaker. Depois o Igor Belli, né? Chile e Austrália, Vinha del Mar, saímos até Bundaberg, 17 mil quilômetros. 2013, Cape Town, Ilhabela, novamente o Igor e eu, 37 dias sem escalas. E agora a 8ª viagem, 2022, a passagem noroeste. Foram grandes amigos, grandes velejadores, e tudo isso nasceu quase de uma brincadeira. O Marcos Susbach e eu nos encontramos um dia no Iguatemi, em São Paulo, conversando, e o Marcos falou assim, a Hobbycat, né, o fabricante de catamarãs, falou assim, lançou um 21 pés, que é um pouco maior do que eu corria as regatas, né, o 16, e ele tem uma gaiuta, um compartimento para guardar as coisas, tal. Pô, de repente a gente pega um barco desse e faz as Bahamas, que as ilhas são todas coladinhas, tal. Eu falei assim para ele, fazer Bahamas não tem graça, vamos logo fazer Miami e Ilhabela, né? Ele falou, pô, mas Miami e Ilhabela já demora um ano. Eu falei, pô, a ideia é essa, né? Ficar um ano, né? E aí surgiu o projeto, e toda a ideia que a gente teve, a gente tinha que driblar, vamos dizer, essa nossa falta de estrutura do barco, né? O barco não tem cabine, não tem motor, não tem lugar para abastecer, você fica molhado, né? Então, Miami e Ilhabela, a gente velejou todo o Caribe, né? Pulando de ilha em ilha. Algumas velejadas eram mais longas, 2 dias no máximo. Então, foi o nosso primeiro contato com velejadas oceânicas num barco aberto, né? E tivemos a ideia de 2 barcos por motivo de segurança. Se um barco virar, quebrar, cair o mastro, o outro dá o apoio. E assim, ao longo desses últimos anos, né, de 94 para cá, eu venho aprendendo e me desenvolvendo, junto com os meus amigos, né, como viver num espaço tão exíguo, num ambiente tão adverso, molhado, tanto no calor como no frio, é um desafio. Não ter motor, não ter cabine, né? E a minha vida como velejador, eu enxergo como uma escada, sabe? Eu vou subindo e cada vez a gente vai colocando a barra mais alta. E nessa caminhada, em 2000, eu encontrei o Igor, né? Na verdade, eu conheci o Oleg, o pai dele, lá em Ushuaia. Aí eu fui conhecer o Kotik, que é o barco da família. Lá eu conheci a Sofia, a Olga e o Igor, né? A Sofia era a esposa do Oleg. Os dois se casaram, viveram no Kotik muitos anos, praticamente 40 anos, e o Igor nasceu na Ilha Reunião, no Índico, e a Olga em Angra dos Reis. Eles moraram no Brasil uma época, por isso eles falam muito bem português. O Igor fala português como um brasileiro, né? Fluentemente. E o Kotik fez o apoio da viagem para a Antártica, porque foi uma viagem onde nós precisávamos ter um apoio, obviamente, no Drake, né? Se acontecesse alguma coisa, nós teríamos uma salvatagem muito rápida, né? Em menos de 3 horas, o Kotik alcançaria a gente. E depois essa parceria repetiu na Rota Boreal, quando o Kotik encontrou a gente no Labrador, na Península do Labrador, no Canadá, né? O Felipe Whittaker e eu, na 5ª viagem, indo para a Groenlândia. E o Igor já estava mais velho, ele já tinha, nessa época, 21 anos. Quando eu conheci o Igor, tinha 15 para 16. Só que eu via no Igor, né, um talento absurdo, que era ofuscado pelo Oleg, porque ninguém falava do Igor, todo mundo falava o filho do Oleg, né? O Igor não era o Igor, mas eu via o Igor.
O Oleg não está mais entre nós, né? Faleceu já faz 6 anos, mas o Oleg era um gênio, um grande velejador polar, inspiração para centenas de velejadores, né? Uma lenda, né? E a Sophie, a esposa dele, era o motor do barco, né? Só que o Igor era aquele faz tudo, rápido, silencioso, era aquele talento que eu enxergava que não era visto por muitas pessoas, sabe? Que não estavam próximas, né? E eu me dava muito bem, eu falei, puta, o Igor é o parceiro ideal, porque ele é um cara que sabe muito mais do que eu, em termos de mar, de marinharia. Ele é um homem do mar, né? Eu sou um velejador, é um pouco diferente. Eu venho dessa escola da competição e o Igor vem da escola de velejar num mar em que pouca gente veleja, né? Para quem cruzou o Drake, foi para a Antártica e voltou 83 vezes, né? Agora vai ser 84, é algo inimaginável. Um cara que tem 500 mil milhas náuticas, né? Então, muito jovem, muito talentoso. E o que ele tem? Um temperamento muito, muito bom. O Igor é uma pessoa muito especial. E ele é um cara bastante seletivo, é um cara assim muito afável, mas o nosso santo bateu. E quando eu chamei ele para fazer o projeto da Travessia do Pacífico, para ele foi importantíssimo, porque pela primeira vez na vida dele alguém enxergou ele e falou: eu não sou o filho do Oleg, o Beto enxerga o Igor. E então foi um momento que eu dei para ele a parte técnica para ajudar no projeto, comprar o barco na Europa, que a gente comprou um barco francês na Bélgica, de um holandês, e o Hans Buchholz, que era um cara que já havia feito Volvo Ocean Race, e uma travessia do Atlântico também, num catamarã de 20 pés, de Dakar para Guadeloupe. E então o Igor foi importantíssimo e fundamental. Sem o Igor, eu não teria feito nenhuma dessas 3 viagens, com certeza absoluta. Eu falo isso abertamente, falo todas as vezes, ele sabe muito bem o quanto eu sou fiel e grato ao aprendizado, porque o Igor é o cara que ensina sem falar uma palavra, né? Se tem uma pessoa que tem coerência, que eu conheço nesse mundo, é o Igor. Porque a gente conhece muita gente que fala muita coisa, mas que não age coerentemente e de acordo com aquilo que prega, né? O Igor fala pouco, mas ele faz tudo de uma maneira muito íntegra. E nós nos descobrimos na Travessia do Pacífico, e o nosso grande recorde na Travessia do Pacífico, né, que foi uma viagem turbulenta, onde o barco quebrou diversas vezes, no meio do oceano, onde quase a gente perdeu o barco 2 vezes, momentos assim dificílimos, os mais difíceis da nossa vida, com certeza foram no Pacífico. Nós nunca discutimos, nunca brigamos, e a nossa estratégia foi muito simples, né? Eu cuidava dele, ele cuidava de mim. O tempo todo o meu foco era saber o que o Igor precisava e ele igual, e vice-versa. Então foi uma viagem onde nós chegamos muito mais amigos na Austrália do que nós saímos da América do Sul. E assim se repetiu no Atlântico. Chegamos mais amigos ainda em Ilhabela do que quando a gente saiu de Cape Town. E agora a Passagem Noroeste coroou essa amizade que ela tem, na verdade, uma simbologia muito grande na minha vida, porque nós, como seres humanos, o nosso atraso é moral, com certeza, né? E a gente, quando vê uma guerra acontecendo, quando a gente vê o que acontece na política, na verdade, somos nós os responsáveis, né? Não são eles, somos nós. Somos nós que estamos errando em algum lugar. É o ser humano que está falhando. E essa construção interna que a gente precisa recuperar, né, ela começa através dos relacionamentos que muitas vezes a gente pensa que são desimportantes, né? Que são os relacionamentos do dia a dia, mas são esses que revelam aonde nós estamos e aonde devemos mudar, né? São as nossas crises emocionais, os nossos embates, né? E essas experiências que eu tive com o Igor foram incríveis, né? Porque me mostraram que quando você tira o foco de você e coloca o foco no outro, né?
você cria cumplicidade, confiança, né? É o que está faltando no mundo, né? É o ser humano confiar no ser humano. Nós não confiamos em ninguém. E, na maioria das vezes, essa desconfiança acontece porque nós não confiamos na gente. E nós não confiamos na gente, basicamente, eu entendo assim, porque nós não nos conectamos com a espiritualidade e não confiamos em nada. A pandemia está aí para mostrar o quanto ninguém confia em nada, né? As pessoas ficam morrendo de medo de morrer, medo, pânico e não sei o quê, porque eu até brincava com minha mãe, que era muito católica, né? Eu falava que ela não tinha confiança nenhuma, porque ela vivia desesperada, que eu ia morrer, que isso, que aquilo. Eu falei, bom, mas se você confia em Deus, se você tem a sua espiritualidade, você sabe muito bem que ninguém morre, né? E provocava minha mãe nesse sentido. Mas o que de fato eu percebo é que essa construção que nós precisamos fazer em nossas vidas, né? Ela basicamente começa dessa confiança que a gente tem que ter nessa inteligência amorosa que rege tudo. E depois que você tem essa conexão com essa inteligência, você se sente confiante, né, sem temor de nada, você vai expandir essa relação amorosa com as pessoas à sua volta. E isso é mais ou menos como eu gosto de imaginar um microclima do planeta. A gente melhora o microclima, né, do nosso relacionamento em volta pelos nossos amigos. E vai criando, vamos dizer, zonas verdes, zonas equilibradas, né? E eu creio que é assim que o nosso planeta vai ser recuperado, né? A gente não adianta só falar do Ártico, do gelo, a gente tem que pensar o que a gente pode fazer aqui na nossa vizinhança, aqui na rua, né? O que a gente pode melhorar no bairro, porque se todo mundo fizer um pouquinho da sua, né, cuidar da sua árvore, do seu microclima, muitos microclimas geram um clima diferente, né? E às vezes a gente perde tempo pensando assim, né? Dizer, mas isso aqui nunca vai mudar, porque você olha aquela paisagem, né, enorme e não se vê capaz de mudar. E isso tudo nasceu da própria ideia das minhas viagens, né? Miami Ilha Bela, se você pensar, né? Você fala, você está em Miami, olha aquele Hobbycat na praia lá, você fala, pô, como é que eu vou até Ilha Bela? Não dá. Esquece Ilha Bela. Vamos pensar em Bimini, vamos pensar na primeira etapa que está aqui na frente, 50 milhas. E depois de Bimini, vamos pensar em Andrews, depois de Andrews, vamos pensar em Nassau. E assim você vai dando passos. E é assim que a gente tem que construir a nossa vida, né? Pequenos passos. A gente não tem que olhar para o lado e falar o ser humano é assim, aquela visão fatalista, a política é uma merda, o mundo é corrupto, a guerra, não sei o quê. Bom, aí, de fato, você caiu na grande armadilha, né, que é olhar para o lado e deixar de cuidar da tua vida, né? É isso aí. Tá vendo, Felipe, por que Betão Pandiani é meu guru espiritual? Pô, que relato, né, Murilo? Você, aquilo que você quer mudar no mundo, né? Já disseram isso, né? E Betão pratica isso, né? O barco... Agora, Murilo, o que o Betão falou eu acho muito legal, né? A gente, às vezes, fica 3 dias no barco com uma pessoa que a gente nunca tinha visto na vida, ou você vai amar aquela pessoa, ou você vai odiar aquela pessoa, porque a relação é muito intensa dentro do barco, né? A gente, às vezes, sai de uma regata, a gente não conhecia a pessoa e a gente passa 2 dias com a pessoa e você vira melhor amigo da pessoa a partir daquele momento, né? Você imagina o Betão, em que a vida dele depende do companheiro dele, o companheiro dele depende, então um cuidando do outro, o quanto é importante e o quanto se fortalece uma relação que nem essa, né? Se a gente, no final de semana, em Angra dos Reis, dentro do barco, a gente consegue criar uma relação forte, imagina numa situação dessa. Muito legal o relato do Betão, cara. O Felipe... É uma alma superior, entendeu? Não, por favor, não fale isso. Mas eu quero dizer uma coisa para você, Felipe. É comum a gente ver, né? Tripulação de barco sem conflito é difícil, né? Mas eu vejo muitas vezes que falta uma habilidade de liderança, né? Num barco, né? Em qualquer lugar a gente vê isso, mas num barco principalmente, porque se você vê alguém que está ali falhando, que está fazendo corpo mole,
eu não vejo que a melhor solução seja brigar, xingar, não. De alguma forma, incentivar aquela pessoa a produzir, a desempenhar o papel, né? E como você faz isso? Você começa ajudando ela, sabe? Vai chegar um momento que ela vai ficar até constrangida. Ela fala, pô, eu preciso me mexer aqui, porque está todo mundo fazendo tudo. Eu não vou descer lá para lavar a cozinha, não vou descer para tirar o lixo, não vou limpar o banheiro, não sei o quê. A gente sabe como é que é. Então, eu não consigo aceitar e entender que a crítica ou o xingamento consegue conduzir para um lugar legal, sabe? Betão, preciso muito que você converse com o meu comandante Torben Grael. Tem uma lista aqui para passar para o Betão. Não. Uma sessão de terapia, com o Lars também, tá? Mas o Torben é um pouco mais avançado nessa coisa do ficar nervoso. Não, eu não me meto na embarcação alheia, né? Eu acho que eu não tenho nada para falar para eles. São heróis, né? Para mim, são grandes velejadores, são meus amigos, gosto demais deles. Infelizmente, nunca velejei com eles, né? Velejei, o único cara que eu velejo bastante, assim, quando está aqui em São Paulo, quer dizer, bastante. Mas já velejo um pouco mais, é o Chay, de cantar na Ilhabela. Todo verão a gente dá uma velejada junto, o filho dele, a esposa dele. Pô, é uma família sensacional. Sim. E é muito legal. Ele é mais tranquilão, né? Assim, né? Ele é focado, né? Nele mesmo, né? Você vê que é um cara que se cobra muito também, né? E tá muito, né? Nele, né? Esses caras aí de Niterói, esses vikings de Niterói aí, eles vêm de uma tradição de violência e xingamento e desrespeito pela mãe dos outros, sabe? Não dá nem tempo de errar, tu já está sendo xingado. Não dá nem tempo. Você acha que você nem sabe que você errou ainda. A sua geração que desceu da árvore já está sendo xingada, entendeu? Então... Agora, muito legal essa live, né, Murilo? É difícil chegar essa hora. A gente está 1h40 aqui, tomando aí o tempo do Betão. Não, eu estou tranquilo. Eu estou o picolé aqui em casa. Mostra o picolé aí para a gente encerrar. Mostra o picolé. Eles estão cada vez mais a cara um do outro. Aí, galera, você que está acompanhando Velejar Brasil. Sabe aqui. Vamos lá, picolé. Sabe aqui. Vem cá. A imagem gera semelhança, né, Murilo? Olha lá, vê se picolé não está a cara do pai. A imagem gera semelhança, rapaz. A convivência. Então, não precisa fazer exame de DNA para o meu filho, né? Não precisa, não. Precisa só saber quem é a mãe, né? O Picolé, que é o... Eu acho que é o ator principal do livro, né? Ele é o personagem principal do livro. O personagem principal, né? É ele mesmo. Betão, para encerrar aqui, como é que faz para quem quiser comprar seus livros, Betão? Como é que hoje em dia está sendo vendido? É bem simples. É só entrar no meu Instagram, aí vai lá no Linktree, que é aquela na bio, que tem um link, clica lá. Ali você tem minha vida. Só não tem os meus 3 casamentos. O resto está tudo lá. Aí tem a lojinha da Terra Virgem. Empatamos, hein, Betão? Empatamos, hein? Qualquer dia o Betão vai ter mais casamento do que expedições, ô Murilo. Não, ele está indo. Eu tô nesse caminho. Eu estou com 3 também. Só que eu tenho 4 filhos e ele só tem o picolé, né? Mas muito legal, cara. Pô, tô orgulhoso aí de ter participado aí dessa live com vocês. Betão, sem comentário. Murilo, porra, muito obrigado aí mais uma vez, cara. Tamo junto. Cada vez nossa parceria aí vem aumentando. Porra, fico feliz aí. Admiro pra caramba o teu trabalho também. É sempre legal a gente estar fazendo essa live junto, ou tomando um açaí, ou uma Coca Zero, ou qualquer coisa. Sempre legal a gente estar encontrando. Betão, pô, sem palavras, cara, para te agradecer aí esse bate-papo. Bastante gente comentando, né, Murilo? Bastante comentário aí durante a live. Não, Betão, a gente pode fazer live de 24 horas, porque não tem, né? É por isso que eu digo, a Ave Pandiani,
Só não pode comentar alguns assuntos, né, Murilo? Não. Você não provoca. Pô, muito obrigado aí a todo mundo aí que assistiu também. Pô, muito importante também a participação de todos aí, interagindo com as perguntas. Lembrando, mais uma vez, para se inscrever aí no canal da Velejar Brasil. Seguir toda a galera aí nas redes sociais. Murilo Novaes, com 2 L, né, Murilo? Murilo Novaes com 2 L. Beto Pandiani está aí em todas as redes sociais também. Pô, muito legal, galera. Obrigado aí todo mundo. Valeu aí, Murilo. Valeu, Betão. Valeu, obrigado, Murilo. Um abraço, Felipe. Bom, obrigado a todo mundo que acompanhou. Pelo tempo aqui, tomou um tempo bastante, 1h40, é isso? Nossa Senhora, isso aqui não é uma live, isso aqui é uma arbitragem. Não, muito bom, pô. É terapia coletiva, Beto. Obrigado, pelas sábias palavras mais uma vez. Um abraço grande. Valeu, Beto. Valeu, Felipe. Bons ventos a todos aí. Valeu, galera, vocês que acompanharam. Acompanhe o Velejar Brasil. Clique no sininho e se inscreva no canal. Eu nunca falo isso para mim, estou falando para o Felipe. Cara, um abraço a todos aí, galera. Bons ventos, hein?